Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo de número 6 até o versículo de número 10. 1 João, capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 10. Peço atenção dos irmãos para a leitura da palavra do Senhor. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O que nós vimos no domingo passado, inicialmente nesta sessão do capítulo 5 de 1 João, foi que Deus, o nosso Pai, no decurso da história, sempre deu testemunho a respeito de Jesus Cristo, seu Filho. Nós vimos no versículo 6 que a referência a respeito do testemunho do Pai é que Jesus é aquele que veio por meio de água e sangue. São duas figuras que apontam para aquilo que aconteceu na história da nossa salvação, quando Jesus Cristo ele encarnou. A água marca o início de seu ministério, quando ele se humilha e recebe o batismo de João, que deveria ser o batismo que nós mereceríamos receber, ou deveríamos receber. E o sangue, então, é o término deste estágio humilhante de Cristo, ou símbolo do término deste estágio humilhante de Cristo, quando ele recebe o batismo. Por 3 anos ele desenvolve o seu ministério de pregação, ele realiza esse ministério mostrando que veio cumprir a vontade do Pai e veio para redimir o seu povo, e o sangue então sela o seu ministério quando ele é crucificado, morto e sepultado. Então, notem, irmãos, que este testemunho é dado por Deus na história, de maneira que nós encontramos Deus o Pai tanto na água como no sangue. Quando Jesus recebe o batismo de João, a voz que prorrompe do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em outro momento específico também, ele aparece mais uma vez, ou a sua voz é audível aos discípulos do Senhor, que diz: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E quando Jesus Cristo então ele é morto na cruz, nós percebemos que naquele dia ensolarado como este, as trevas tomam conta do mundo. O véu do santuário ele é rasgado ao meio. As estruturas do templo são abaladas. Os parentes que já tinham perdido ou já haviam perdido seus entes queridos, veem novamente estes ressurretos. Eles ressuscitaram no dia da morte de Jesus. Mais uma vez, o Pai testemunhou na história que Jesus Cristo é aquele que veio para ser o Salvador de seu povo. A continuidade aí do versículo 6 vai nos lembrar também um reforço importante. Ele não somente veio com água, mas também com água e com sangue. Os falsos mestres, eles tentaram separar as duas naturezas de Cristo. João diz: quando o Filho de Deus se fez homem, ele assumiu a natureza humana e passou a ser o Filho de Deus, 100% divino, mas também 100% humano. Então, água e sangue não se separam, mas o mesmo Cristo se humilha no batismo
e também se humilha quando derrama o seu sangue na cruz do Calvário. E quem é que faz? Vejam que interessante, irmãos, com que o homem receba esta palavra. Final do versículo 6 aí vai nos dizer: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, nenhum homem, por mais inteligente que seja, por mais formado academicamente, intelectualmente preparado que seja, tem a capacidade de receber pela fé, aceitar e adorar a Cristo como o verdadeiro Rei e Deus, senão pela ação do Espírito da verdade, quando convence o homem de quem é Jesus Cristo, ou fala ao coração do homem quem é Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver versículos 7 em diante. Eu convido os irmãos a lerem comigo novamente, versículos 7 e 8. Porque o testemunho que João continua a dar a respeito de Jesus agora é fundamentado na Trindade Santíssima. Vejam só, versículos 7 e 8. Vamos ler juntos, vamos lá. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Não sei se os irmãos se atrapalharam ou se atrapalham quando leem, assim como eu, por conta dessa colocação de colchetes aqui entre os versículos 7 e 8. É importante uma explicação a respeito destes colchetes aqui colocados nas traduções mais novas, as traduções da Bíblia. Por quê? Porque não existe versículo no Novo Testamento mais claro e que defenda a doutrina da Trindade Santíssima como esse aqui. Mas o que significam esses colchetes aqui? São os mesmos colchetes que aparecem no final da oração do Senhor: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. São os mesmos colchetes que aparecem em João 8, naquela narrativa da mulher adúltera. E qual o significado desses colchetes? É importante a gente saber disso, porque geralmente, quando nós utilizamos, por exemplo, para afirmar a doutrina da Trindade, 1 João 5, versículo 7, para um testemunha de Jeová, ele vai dizer: esse texto não está nos melhores manuscritos. Os colchetes, infelizmente, são fruto ou resultado de um período da história da igreja, onde os próprios estudiosos da Bíblia começaram a questionar a veracidade da Bíblia. O que eu estou falando para os irmãos aqui não é para deixá-los com medo, porque nós cremos que tudo o que está aqui é a palavra de Deus e amém por isso. Contudo, o que nós temos, por exemplo, com esses colchetes aqui, parecem simples, mas são resquícios ou sobras daquele período que começou no século XIX, mais próximos de nós, século XIX, mas sempre homens tentaram negar que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas no século XIX, eles começaram a dizer que a Bíblia continha erros, e que algumas passagens da Bíblia não traziam clara certeza de sua mensagem, e que elas estavam ali por alguma razão, talvez porque os apóstolos colocaram. E isso trouxe um problema tão grande que desde o século XIX, e o resultado prático disso nós vemos hoje na Europa, principalmente na Europa e na América, mas na Europa de maneira muito grave, quando os templos se transformaram em museus, cinemas e teatros, porque eles começaram com a apresentação de algumas dúvidas com respeito a alguns versículos da Bíblia, depois começaram a questionar livros inteiros da Bíblia, e por fim eles disseram: a Bíblia é um livro comum como outro qualquer. Eu pergunto aos irmãos: sobrou alguma coisa para se pregar? Não sobrou nada. Sem pregação do Evangelho de Cristo, as igrejas esvaziaram, ou estão esvaziando, como na América, em muitas igrejas históricas, templos imensos apenas cheios de velhinhos, porque não se sobrou mais nada para pregar. Então, graças a Deus, porque nós temos a palavra traduzida, mas não nos esqueçamos que
esses colchetes ainda estão para nos lembrar dos resultados de se questionar passagens da Bíblia. Eles estão ainda aqui como um resultado daquele trabalho anterior. Mas pela graça de Deus, as sociedades bíblicas, elas mantêm esses versículos como uma palavra. E era somente uma informação adicional para mostrar aos irmãos o cuidado que nós precisamos ter. A Bíblia é a palavra de Deus. O Espírito da verdade é quem dá o testemunho de Cristo. Este testemunho está aqui na Escritura Sagrada. E o que é que o versículo 3 nos diz? O versículo 3 nos diz que o testemunho da própria Trindade é a favor de Jesus. Agora vejam a lógica aqui do apóstolo João. Ele está formando aqui, ele está construindo o seu argumento na Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Vocês lembram como é que no mundo antigo alguém firmava uma verdade? Vocês lembram como é que no mundo antigo alguém poderia confirmar que estava dizendo alguma coisa certa, correta? Ele fazia isso com o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Não é assim que acontecia? Por exemplo, se nós examinarmos no Antigo Testamento, quinto livro da Bíblia, vamos para lá, só para não ficar apenas a minha palavra, mas o que diz a Escritura, que tem que prevalecer sempre. Vamos para o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 17, vejam só que interessante. Deuteronômio 17, versículo 6. Deuteronômio 17, versículo 6. Todo mundo achou? Vamos ler? Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Ele estava tratando aqui de uma acusação muito grave. Se um homem fosse acusado de praticar idolatria, ele não poderia ser morto, porque a pena era capital, pelo testemunho de uma pessoa. Já imaginaram? É uma vida ali. E se aquela acusação for falsa? Então, o Senhor mesmo, em sua sabedoria, estabeleceu que 2 ou 3 testemunhas deveriam referendar a verdade. Agora vejam a linguagem que João utiliza para dizer que no céu não é somente o Pai que dá testemunho de Cristo, não é somente o Espírito que dá testemunho de Cristo, ou apenas o Filho que dá testemunho de si mesmo, mas João afirma que há 3 que dão testemunho no céu. E aqui é uma linguagem muito clara, uma palavra muito objetiva que diz que o Deus triuno, o Pai, a palavra, que é uma maneira, ou foi a forma de João se referir a Cristo. Lembrem-se comigo no Evangelho, no princípio era a palavra, o verbo, falando a respeito de Jesus, e o Espírito, uma referência à terceira pessoa da Trindade. Eles 3 dão testemunho de Jesus. E como é que o versículo 7 de 1 João 5 conclui? E estes 3 são um. Deus é único, vivo e verdadeiro. Porém, subsistem 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são um, é o mistério da Trindade. Percebam que é um mistério que, intelectualmente falando, é impossível de ser compreendido em sua totalidade. Porém, negar essa verdade é negar a existência do Deus Criador e Triuno e caminhar para o inferno. Porque a palavra de Deus diz que quem dá testemunho acerca daquele que veio trazer a vida, que é Jesus, é o próprio Pai, a palavra e o Espírito. Eles são iguais em majestade, são iguais em glória, em poder. Mas quando nós olhamos os evangelhos e nós analisamos as páginas da Bíblia, nós percebemos que o Deus triuno resolveu na eternidade nos salvar. E quando fez isso, o Filho não se tornou menor do que o Pai, o Espírito não se tornou inferior ao Pai e ao Filho, mas eles desenvolveram e continuam a desenvolver ou a desempenhar papéis diferentes.
Nós costumamos aprender de uma maneira muito simples isso. Podemos lembrar aqui, o Pai é aquele que planejou a nossa redenção. O Filho é aquele, e João vai mostrar isso claramente em seu Evangelho, o Filho, Jesus Cristo, é aquele que decidiu por moto próprio descer ao mundo, fazer-se homem, encarnar, viver, sofrer e morrer por nós. Ele executa o plano da salvação. E o Espírito da verdade, é aquele que ainda hoje nos convence de que nós somos pecadores e de que só Jesus Cristo pode nos salvar. Mas esses três são um. O mistério da Trindade aqui dá testemunho a respeito de si mesma quando fala acerca de Jesus Cristo. O testemunho deles é no céu, onde o Deus triuno habita. Nós percebemos na Bíblia o testemunho do Pai sendo dado em várias ocasiões do ministério de Jesus. Nós já citamos o batismo, na transfiguração, através de sinais e prodígios realizados em nome do Pai, na sua morte, nós percebemos. E o testemunho do Espírito a respeito de Jesus, acerca de Jesus, nós percebemos ele quando desce o Espírito como pomba sobre Jesus, quando ele foi batizado, através dos sinais e prodígios que ele realizou, quando ele ressuscitou dos mortos também. Então, nós percebemos o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando juntos. E Jesus Cristo, ele falou muito a respeito de si mesmo. Nós conhecemos várias passagens. Se eu perguntasse aos irmãos, que passagem você poderia citar a respeito de Jesus, dando testemunho de si mesmo? Certamente você citaria mais de uma aqui, mas me permitam lembrar aquela onde o Senhor Jesus Cristo, ele se depara com um apóstolo incrédulo chamado Tomé, e que disse: olha, se eu não olhar para Jesus, se eu não tocar nas suas feridas, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. E aí quando Jesus ressurreto aparece diante de Tomé e diz: não seja incrédulo, porém crente, a Bíblia diz que ele cai aos pés de Jesus e diz: Deus meu e Senhor meu. Jesus deu testemunho de si mesmo ao apresentar-se para nós, para os homens, como verdadeiro Deus, mostrando o seu poder, não somente em dar a sua vida, mas também em poder resgatá-la, para nos trazer então esta verdade libertadora, gloriosa e salvadora. Agora, vamos ler o versículo 8 e vamos perceber que o testemunho da Trindade, ele não acontece apenas no céu, de onde vem a confirmação de que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias prometido, mas também, em contraste com aquilo que acontece no céu, também há um testemunho tríplice na terra, ou seja, há um testemunho que acontece aqui, em nosso meio, e que é dirigido, coordenado pelo Deus triuno. Versículo 8, vamos ler juntos. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Então, se os céus apontam para Jesus, não é diferente aquilo que acontece na terra. Os céus testificam a respeito de Jesus, mas João continua o seu argumento e diz que na terra também o Espírito, a água e o sangue são unânimes no mesmo propósito, de falar a respeito de Cristo. Aqui nós encontramos uma evidência muito clara, irmãos, de que aquilo que é feito nos céus tem então a sua confirmação na terra, e aquilo que é feito na terra tem também a sua confirmação nos céus. Aqui é uma referência ao testemunho da igreja, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e a mensagem que ela recebeu para pregar. Olhem novamente para o versículo 8. O Espírito é o que guia, o que assiste por seu poder. E a água e o sangue aqui nos fazem lembrar ainda do quê? Eu já expliquei isso para os irmãos no versículo 6, mas eu pergunto aos irmãos: água e sangue ainda permanecem tendo um significado simbólico para nós?
Claro que sim. O que foi que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos lá em Mateus 28? Todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é testificado na terra é confirmado nos céus. Então, a água, irmãos, ela nunca foi uma figura estranha para o povo de Deus no passado. Sempre fez parte dos cerimoniais de purificação. A água foi utilizada por João Batista como sinal do arrependimento que os homens deveriam ter, se preparando para a chegada de Jesus. E a água continuou a marcar o ingresso à presença de Jesus, o ingresso à casa do Pai, de modo que a água, irmãos, vejam que figura, que linguagem bíblica para que ninguém se esqueça. A água é a porta de entrada dos crentes à casa do Pai. E o sangue? O sangue nos faz lembrar aquilo que Cristo disse, que deveríamos fazer em memória dele. O sangue é a mesa. E eu pergunto se vocês podem se assentar à minha mesa, se vocês não passarem pela porta primeiro. O que Jesus está nos dizendo é que a água, simbolizando o batismo, é a porta de entrada para todo crente ao reino de Cristo. E o sangue? O sangue, então, é o convite para que nos assentemos à mesa do rei, e na mesa do rei comamos e bebamos. Então, vejam só que promessa do Evangelho bonita nos é dada aqui. O Espírito de Deus, o Pai e a Palavra testemunham nos céus a respeito de Jesus. E na terra, pelo poder do Espírito, a igreja continua a proclamar esta mensagem. E através de sinais como o batismo e a ceia, continuam fazendo aquilo que Cristo lhes ordenou até que Ele venha. Então, batismo precisa ser acompanhado deste símbolo que é a água, porque Cristo mesmo o estabeleceu. A água simboliza aquilo que aconteceu no coração. A água simboliza a recepção do Pai, de que os nossos filhos não estão fora da presença do Rei. É estranho o argumento daqueles que não acreditam que os filhos pertencem ao Senhor em aliança. Porque se eu recebo o meu filho, assim como no passado, circuncidado ele era, porque pertencia à casa do Pai, e tinha direitos à presença do Pai, na presença do Pai, por que negar-lhes o batismo na nova aliança, fechando-lhes as portas de acesso à presença do Pai? Como é que eu posso aceitar a oração dessa criança? Como é que eu posso pedir que ele ore à mesa? Como é que eu posso pedir que ele leia a Bíblia? Como é que eu posso pedir que ele cante se eu não acredito que é válido para ele este mesmo sinal? Percebem a coerência? A água simboliza o acesso à presença do Pai. As portas se abrem e Deus diz: venham a mim, pequeninos. Eles têm acesso à mesa para que sejam nutridos, ensinados, criados e um dia por si mesmos, como herdeiros em Cristo, deem sequência a este testemunho glorioso a respeito do Rei. A mesa, de onde nós hoje iremos participar, ela é o nosso acesso à presença do nosso Senhor, quando somos convidados a nos assentarmos com Ele e não somos rejeitados, e unânimes num só propósito, nós dizemos aquilo que o Pai confirma nos céus, e nós permanecemos a fazer na terra. Há uma passagem que eu gostaria de utilizar aqui para nós entendermos bem como é que funciona esta dinâmica do Espírito. Vamos para Mateus 19, Mateus 16.
me veio à memória esse texto e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Mateus 16, a partir do versículo 13. Os dois testemunhos, ambos testemunhos apontam para Cristo. Então, vejam só, Mateus 16, a partir do versículo 13, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele está, em outras palavras, dizendo: o que é que o povo está dizendo acerca de mim? O que o povo está falando a meu respeito? E eles responderam: Senhor, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que aconteceu aqui? Jesus estava querendo ouvir da parte de seus discípulos aquilo que os céus já haviam declarado. E Jesus queria ouvir dos seus discípulos aquilo que o Deus triuno, ou a Trindade Santíssima, já dizia a respeito dele mesmo. Pedro, então, representando os apóstolos, ele confirma, o seu testemunho é unânime: tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, ou seja, tu és Jesus Cristo, o Deus conosco. Então Jesus prossegue e diz assim no versículo 17: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, o testemunho do céu se confirma com o testemunho que a igreja dá na terra, apenas ou somente quando é revelado ao homem esta glória e grandeza de Cristo. Então ninguém fala que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, pela fé, com convicção, e vive desta maneira, senão pela obra graciosa do Espírito de Deus, quando faz com que ele nasça de novo. Porque se o homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Foi Jesus quem disse. Por isso Jesus afirmou: você é feliz, felicíssimo, Pedro, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, ou seja, não foram os homens que disseram isso para você, mas meu Pai que está nos céus. Aí vejam só como é que ele continua e diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, agora representando as colunas apostólicas, é identificado por Jesus como a pedra que edificaria a igreja do Senhor. Alguns tentam aqui fugir do dogma de Roma, que diz que aqui Jesus Cristo estava dizendo que Pedro seria o primeiro Papa. E aí dizem: não, Jesus está falando que esta pedra na qual ele edificaria a sua igreja era a sua palavra. Mas, irmãos, não é temeroso afirmar que o que Jesus está dizendo aqui é que a sua igreja, nós vamos ver isso sendo dito de maneira muito clara pelo apóstolo Paulo, seria edificada pelo fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como a principal pedra. Ou seja, Pedro aqui está representando o colégio apostólico, e não somente ele, está representando o testemunho que a igreja daria a respeito de Cristo. E ele diz que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja ou contra o seu povo. E aí nós chegamos no versículo chave, aí o versículo 19. Olhem só. Jesus então diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra
terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O testemunho que vem do céu é dado ao tríplice testemunho que existe na terra, quando no poder do Espírito a igreja proclama o evangelho do Rei. Este evangelho é acompanhado de dois símbolos ou sinais muito claros: água e sangue, batismo e ceia do Senhor. E o que o Senhor está dizendo é que a autoridade concedida por Ele, chamada aqui de chaves do reino, ou poder das chaves, liga ou desliga os homens de Cristo. Então, quando o evangelho é pregado e os homens se arrependem mediante o testemunho da igreja a respeito de Jesus, o que é que acontece? Estes pecadores arrependidos são ligados ao céu. Mas quando o evangelho é pregado e os homens rejeitam a mensagem da cruz, estes homens eles são desligados então. Quando a disciplina acontece para aquele que cometeu uma falta contra o Senhor e contra o seu povo, e de maneira muito bíblica, porém muito difícil, nós precisamos então excluir um membro da comunhão. Quando isso é feito corretamente, o que é que a Bíblia diz? Ele é desligado nos céus, assim como foi desligado na terra. Quando ele se arrepende e volta para os caminhos do Senhor e é restaurado, o que é que acontece? Ele novamente é ligado na terra, e Cristo confirma a sua ligação novamente aos céus. Irmãos, a igreja não pode caminhar sozinha. A igreja não pode trazer outro testemunho. A igreja não pode oferecer outra mensagem. Eu sei que, infelizmente, em um período como este, um período de eleição, muitas igrejas e muitos púlpitos no nosso país, diretamente falando em nossa cidade e estado, se corromperam. Os púlpitos foram substituídos e os pregadores deram lugares a candidatos políticos. A mensagem foi substituída por projetos e plataformas de governo. Mas quando a igreja faz isso, ela desliga o seu testemunho da terra, e vocês pensam que Cristo recebe no céu? O testemunho que deve coincidir é aquele que testifica que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e nos leva a crer nele. Este é o propósito pelo qual João escreveu o seu evangelho. E com ele, nós queremos encerrar a mensagem desta manhã. Vamos para o evangelho de João. É uma passagem que eu tenho citado bastante. E a repetição, irmãos, às vezes não é falta de texto não, é porque tem textos que a gente não pode esquecer mesmo. É João 20, 30 e 31. João 20, 30 e 31. Nós vamos ler juntos. Eu convido todos os irmãos para lermos juntos. Vamos lá? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o objetivo do Evangelho, e vejam só, quando nós, enquanto igreja, pregamos e testemunhamos o Evangelho, nós nos tornamos o Evangelho. Nós não nos tornamos a palavra escrita, mas nós somos a palavra viva de Deus, o testemunho vivo de Deus, não no mesmo pé de igualdade do verbo, obviamente, mas carregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, somos chamados cristãos.
Ou evangélicos, um termo tão desgastado nos dias de hoje, dada a confusão que nós estamos percebendo em nossos dias. Mas o evangélico deveria ser aquele que leva o evangelho, e é tão parecido com o evangelho que não se pode encontrar sombra, variação ou mudança na vida daquele homem ou mulher, daquele jovem que ama Cristo, daquela criança que vem à igreja e aprende os primeiros passos com o Senhor. Porque seu objetivo, sua missão coincidem com um único propósito no céu, que não é ouro, não é riqueza, não é prosperidade, não é triunfo neste mundo, mas é testificar aquilo que nós lemos em João 20, versículos 30 a 31. Testificar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e levar os pecadores a crerem somente nele, somente nele. Este é o propósito pelo qual João escreveu, e ele está novamente lembrando a igreja. É a mesma mensagem que nós não podemos esquecer hoje. Hoje é um dia de eleição, por conta de tudo aquilo que envolve e que nos atrapalha até, porque os homens, porque não temem a Deus, escolhem o dia do Senhor para elegerem o seu dia, e porque nós temos a Santa Ceia do Senhor e não queremos tumultuar ainda mais esse dia, que certamente será agitado para todos nós, nós não teremos escola dominical. Nós vamos concluir com esta adoração, com a pregação da palavra, para podermos ir para casa, cumprirmos a nossa obrigação civil, nos prepararmos, que é necessário que nos preparemos para entender e receber o significado glorioso de sermos testemunhas da água e do sangue de Jesus. Agora, irmãos, enquanto peregrinamos neste mundo e estas obrigações nos são necessárias, não nos esqueçamos de quem somos testemunhas. Não nos esqueçamos a quem servimos primeiramente. Não nos esqueçamos quem é o nosso Senhor. Ele nos ensinou a dar a César o que é de César. Por isso nós precisamos cumprir as nossas obrigações cíveis. Mas Ele também nos ensinou a dar a Deus o que é de Deus. E, portanto, não nos esqueçamos, torna a lembrá-los. E a lembrar para mim também, que o nosso testemunho é somente um. E ele fala a respeito de Cristo, somente de Cristo. Oremos. Obrigado, Senhor, porque neste dia temos a confirmação pela palavra da graça de que o testemunho da tua igreja, que é teu povo, é o mesmo testemunho que ainda hoje atestas no céu. Livra-nos, ó Senhor Deus, de estarmos trilhando outro caminho. Firma no Senhor os passos na única mensagem que devemos anunciar, no único testemunho urgente que devemos dar. E este testemunho é aquele que diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que porque um dia cremos nele, nós temos vida em seu nome, e que esta vida é possível a todo aquele que nele crê. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, de maneira tão clara, fala a respeito de ti mesmo. E embora a Trindade seja um mistério inalcançável para as nossas mentes limitadas, o teu Espírito confirma com o nosso espírito aquilo que é suficiente, que precisamos crer. Que tu és único, vivo e verdadeiro, porém subsistem três pessoas gloriosas, majestosas, poderosas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que ainda hoje estão envolvidas
na gloriosa tarefa da nossa salvação, de alcançar os eleitos espalhados sobre a face da terra, de fortalecê-los, de encorajá-los, de edificá-los e sustentá-los firmes para que o testemunho que damos neste mundo seja único e coerente com aquele que continua sendo dado dos céus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dás. E que a nossa alma cante louvores ao Senhor, Santo, 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 Deus onipotente. Toda a terra proclama o teu louvor. Em nome de Jesus oramos. Amém.